Imagine se Santa Mônica durante 17 anos ficasse na cabeça de Santo Agostinho, ouvido Agostinho. Agostinho, você precisa mudar de vida. Agostinho, mas de novo, isso, eu não aguento mais. Você não é o filho que eu queria. Você precisa mudar. Você precisa parar de beber. Você precisa arrumar um emprego. Você precisa fazer alguma coisa da sua vida. Mas será que só rezar funciona? Desde que você faça, Madre Teresa de Calcutá, nessa vida você não pode fazer grandes coisas, você só pode fazer pequenas coisas com um grande amor. O amor é sutil. É lógico que a oração, ela tem aquela oração que não passa do teto, né? É aquela oração cheia de lamúria, onde você se coloca na posição de vítima, onde você só pede ajuda. Nem gratidão as suas palavras conseguem expressar. Provavelmente essa oração, ela não encontre eco, mas a oração de uma mãe sincera, pensando no filho, não em si mesmo. Porque muitas vezes nós pais queremos que os filhos sejam o que nós queremos por nós, que nós queremos mostrar para os outros: olha o meu filho que lindo, como se ele fosse um presente. Essa vaidade das conquistas dos nossos filhos, principalmente essas conquistas que são materiais, ela não tem o menor sentido. Eu quero que as minhas filhas sejam felizes, e a felicidade delas eu não vou precisar mostrar para ninguém. Ela basta para mim. Ela basta para mim. O que adianta se minha filha se formar em uma faculdade, se ela arrumar um emprego, se ela comprar um carro, se ela casar, se ela não estiver feliz? Os meus amigos me perguntam: e as suas filhas? Elas estão bem? Eu quero que elas estejam bem. E como é que elas estão bem? Quando elas estiverem em equilíbrio, quando elas estiverem seguras, se sentindo seguras, quando elas estiverem... Porque muitas vezes elas podem estar passando por um momento de sofrimento e de dor, mas nesses momentos elas precisam estar bem, porque é a melhor maneira de passar por esse período. Não tem uma outra maneira melhor. É engraçado que a gente reage de maneira contrária. As coisas ficam difíceis e a gente perde forças. As coisas ficam fáceis, a gente parece que se sente melhor. Eu arrumei um novo emprego, eu estou me sentindo extremamente motivado. Eu perdi o emprego, eu estou me sentindo inseguro. Devia ser o contrário. Coisas novas, um novo emprego, é melhor que você esteja inseguro, para que você aprenda, para que você tenha ouvidos de ouvir, olhos de ver e entender aquela situação nova. Tenha cuidado, seja prudente. E se você perder o emprego, sua estima precisa estar elevada, você precisa fazer um inventário racional do que está acontecendo, das causas que te levaram àquela situação e das perspectivas que você tem. Você precisa agir com criatividade, você precisa de um choque de realidade, você precisa estar bem. Vou me casar, estou me sentindo super feliz. Vou me separar, estou me sentindo muito triste. É melhor que quando você decidir se casar, você esteja bem apreensivo, porque você está assumindo uma responsabilidade muito grande de conviver com uma pessoa e compartilhar com ela um projeto de constituição de uma nova família, de assumir responsabilidades do tipo ter um filho, ter uma filha, de educar e sustentar nos primeiros anos de vida esse espírito, de reencontrar com esses espíritos e fazer isso junto de uma pessoa que assumir esse compromisso junto com você. É melhor que você esteja bem apreensivo mesmo. Vou separar, é melhor que você esteja feliz. Mas se eu estiver feliz eu não separo. Então você está se separando porque você não está feliz, certo? Porque se você estiver feliz, você não vai se separar. Uma moça há pouco tempo, o ano passado, acho que ela retrasada no escritório, estava muito mal, mal mesmo, estava tomando remédio para dormir.
Eu depois fico checando com a Mônica se isso acontece mesmo. Ela fala que sim, que tem muita gente que toma remédio para dormir. Fala, tá bom. Aí eu falei, olha, você precisa melhorar. Não vai decidir isso agora, se separa, porque você está tomando uma decisão muito importante. Quando você toma decisões importantes, você não faz isso se você não estiver bem. Você precisa estar bem, porque quando você está bem, a verdade, ela é companheira da certeza. E ela se encontra no fundo de um lago. Quando este lago está com as águas movimentadas e turvas de emoção, você não consegue ver o fundo. Então você toma uma decisão no escuro. Por isso que a gente fica com aquele negócio, será que eu fiz a coisa certa? Não sabe. Para você conseguir ver o que de fato você precisa fazer, você precisa estar bem tranquilo. Precisa tirar toda a emoção e deixar as águas tranquilas. Respira. Percebe que as coisas estão todas no lugar. E aí você vai ter certeza do que você precisa fazer. Eu falei, para fazer isso, você precisa estar bem. Se você não está bem, a água está toda mexida, está tudo cheio de emoção, está uma confusão, está uma salada de frutas, é uma roleta russa. E tanto que é assim, né? Uma hora eu quero separar, à tarde eu já não quero mais, aí no dia seguinte eu estou com culpa, no outro dia eu estou esperançoso, no outro dia eu estou triste, no outro dia eu estou eufórico, no dia eu acho que eu estou fazendo a coisa certa, à tarde é um horror. Separar é 10 vezes pior do que casar. Não sei porque as pessoas separam. Não consigo entender, não é racional. Não é racional. Por pior que seja uma relação, as pessoas não deveriam se separar. Pode ser que eu esteja errado, mas eu acredito que eu penso. Então, eu falei para ela, você procura um terapeuta, vai, sabe, faz caminhada, vai, procura fazer alguma coisa que você gosta. Você gosta de violão, vai tocar violão. Você gosta de piano, vai tocar piano, sabe? Arruma a sua casa, para de brigar com seu marido, organiza a sua rotina com seus filhos, dá uma ajeitada em tudo isso e fica bem. Fica bem. Quando você fica bem, você volta aqui e a gente vai cuidar da sua separação. Aí ela falou, mas se eu ficar bem, será que eu vou querer separar? Não sei, você paga para ver, né? Não sei, corre esse risco de viver a vida se você estiver bem. Eu estou doente, se eu ficar bem, será que eu vou me curar? Não sei, na pior das hipóteses vai ficar mais fácil ficar doente. A vida se aborrece com aqueles que lamentam, ela os deixa de lado. A vida ama aqueles que amam. No final, deixa a senhora fazer a pergunta, guarda a pergunta aí. Que nós não terminamos nem o Siddhartha Gautama ainda, deixa eu ver pendurado lá. Um jovem querendo as coisas, saber as coisas. Aí voltamos para o Siddhartha Gautama. Era um jovem querendo saber as coisas. Primeira coisa que o Siddhartha Gautama descobriu, ele pula os muros, conta a história, né? Que ele pula os muros do castelo e encontra um homem todo empolgado, com o corpo arqueado, parecendo fraco e cansado. E ele pergunta para aquele homem, o que o senhor tem? Ele diz, eu estou velho. Velho? Ele nunca tinha visto a velhice daquele jeito. Eu estou velho. E todas as pessoas ficam velhas? Todas as pessoas ficam velhas. E eu vou ficar velho também? Sim, você vai ficar velho também. Ele fica desesperado e volta para a sua segurança, para o castelo, para o palácio, querendo fugir da velhice. Porque a gente quer fugir dessas coisas. Quem aqui quer ficar velho? Se a gente pudesse manter a vitalidade do nosso corpo aos 30 anos, aos 25 anos, aos 15 anos,
por uma vida inteira, nossa, seria uma maravilha. Envelhecer é difícil. Envelhecer é um desafio. E pela primeira existência nós estamos envelhecendo tanto. Porque no passado, na última existência, você envelhecia até os 60 anos. 60 anos você ia embora. 62, 63, já estava fazendo hora extra aqui. Hoje, o pessoal morre com 80 anos, a gente fala, poxa, tão cedo. 90 anos a gente acha que é uma idade legal para morrer. Mas a gente ainda lamenta, né? Porque ele não quer morrer. Mas é difícil levar o corpo, por quê? Porque os nossos hábitos ainda são impregnados de comportamentos das últimas existências. Por exemplo, a gente come demais. Por que a gente come demais? A gente come demais porque no passado era o seguinte: você tinha de lutar por comida, você tinha de comer o que tivesse, porque você não sabia se ia ter comida. Era mais ou menos igual um urso que estava hibernando. Você tinha de comer o que desse, porque você precisa reunir força, energia para enfrentar a vida, que era muito difícil fisicamente. A gente trabalhava com enxada, trabalhava com carregar peso. Hoje a gente trabalha gasta menos energia, só que a nossa cabeça come igual, fora os nossos problemas emocionais, que aí junta emocional, ansiedade. Tem alguém ansioso aqui? Não vieram hoje os ansiosos, mas às vezes a gente tem alguém na portaria de casa, tem um primo distante que é ansioso. Vocês podem falar, olha, ansiedade, né? Ela precisa de alguns gatilhos de compensação, porque o ansioso, ele é perfeccionista. Eu não sei se vocês já perceberam, as coisas não saem do jeito que a gente quer, as coisas saem do jeito que a gente não entende. E todas as vezes que a gente tem uma expectativa nossa fracassada, a gente tem que ter um mecanismo de compensação. Funciona mais ou menos assim. Todo ansioso, ele é tomado de uma certa indecisão. Por quê? Porque ele quer sempre tomar a decisão correta. É o seguinte: faça do jeito que você acha que você tem de fazer. Não pense muito. Os grandes erros que você cometeu depois de pensar muito. E as grandes conquistas que você teve, elas foram quase como fruto do acaso. Você fala assim, mas isso foi tão legal, mas eu nem sei como aconteceu. Ou seja, você não sabe conduzir a sua própria vida. O imprevisto, a surpresa e a mudança vão te acompanhar durante toda a existência. Não queira controlar isso. Faça as coisas meio que por impulso. Você sabe, você cria um conjunto de crenças e essas crenças vão te guiar. Cuida destas crenças. Se preocupe menos com o que você vai fazer. Deixe que essas crenças te dirijam. Uma crença: ser justo. Eu quero ser justo. Todas as vezes que você escolher alguma coisa que não fere essa crença, você vai estar fazendo uma escolha próxima da escolha certa. E outra, aprenda a conviver com erros. Você vai errar. Então você reconhece que errou, procure identificar as causas e estabelece um outro comportamento. Não cometa o mesmo erro. Se você cometeu muitos erros nesta existência, você vai ser recebido no mundo espiritual com uma banda de música. São Pedro vai te receber. Você vai para o céu se você errar a vida inteira. Eu não acertei nada, só errei. Ótimo. Porque como é que você aprende a fazer coisas certas? Fazendo coisas erradas. O problema é que você não pode cometer o mesmo erro mais do que uma vez, porque o primeiro erro, é ignorância, o segundo é escolha, e aí você sofre as consequências da sua escolha. O primeiro erro não tem nem consequência. Por quê? Porque o dever nosso é limitado por uma força que se chama nossa consciência. Dever é o campo da providência divina, cujas fronteiras são estabelecidas pela nossa própria consciência, pela consciência de cada um de nós. Você só tem o dever de fazer aquilo que você já sabe fazer, ou você só tem o dever de não fazer aquilo que você já sabe que não deve ser feito. E como é que você vai fazer isso? Experimentando pela primeira vez. E aí você observa as consequências,
o que aquilo produziu em você, e aí você vai decidir: olha, isso aqui é errado, e eu não vou fazer mais. E isso aconteceu assim, por essa razão. Eu fui muito apressado, eu fui muito ambicioso, eu fui muito inconsequente. Alguma coisa você fez que produziu aquilo. Então você vai trabalhar aquilo. É o Zaqueu, né? Olha, eu vou procurar as pessoas que eu prejudiquei, reconhecer que eu prejudiquei, vou restituir a elas em dobro aquilo, o prejuízo que eu causei, e depois eu vou, do que sobrar, dar metade para os pobres. Ele era extremamente avaro, ele era avarento, e ele ia fazer um ato para educar, né, de mudança. Ele ia doar alguma coisa. Provavelmente Zaqueu até aquele momento nem emprestava CD. Vocês lembram CD, né? Nem emprestar camiseta, nem doar roupa velha para bazar ele fazia. E ele falou para Jesus: agora do que sobrar, depois de corrigir todo o meu erro, eu vou pegar metade e eu vou dar para os pobres. É assim que a vida faz com a gente. Só que Zaqueu aconteceu isso tudo muito rápido. Normalmente nós demoramos umas 10 existências para passar por esse processo de reconhecer que erramos, de reparar os erros que nós cometemos, e depois de passar por esse processo de autoeducação, de mudança. Paulo de Tarso dizia, né, não há renascimento sem a dor da transformação. É difícil mudar, mas se você errar bastante, você pode aprender diversas maneiras de não fazer, só que erros diferentes. Você não pode cometer a tolice de achar que você vai fazer a mesma coisa e o resultado vai ser diferente. Não. Resultados diferentes, coisas diferentes. Às vezes é a mesma coisa, mas com um sentimento diferente. Eu já falei tantas vezes, um dia eu falei e ele ouviu. Por quê? Porque nesse dia que você falou e ele ouviu, seu sentimento, as suas palavras estavam carregadas de sentimentos novos. Aliás, a grande mudança que a gente tem que ter no campo dos sentimentos, não é no campo das nossas. Não precisamos renovar tanto as nossas atitudes, não precisamos renovar mais os nossos sentimentos. É que os sentimentos, eles são moldados pelo hábito, pela nossa atitude. Então, por isso que a gente precisa observar a atitude. A atitude é estabelecida pelo pensamento. Você tem que controlar o teu pensamento. É você que pensa. Eu tenho pensamentos negativos, de fracasso, de insucesso. Luta contra esses seus pensamentos. Escolha, selecione os seus pensamentos. Seja disciplinado no campo do pensamento. Bom, velhice é um grande desafio nosso para o ano de 2018, porque nós vamos envelhecer um pouco mais no ano de 2018. Outro desafio do Siddhartha Gautama, depois ele acaba pulando o muro de novo uma segunda vez, e ele vê um homem febril, e a pele estava cheia de feridas, e ele parecia muito mal, e ele gemia de dor. E o Siddhartha Gautama pergunta para o homem: o que você tem? Aí ele diz: eu estou doente. Todas as pessoas ficam doentes? Todas as pessoas ficam doentes. Eu vou repetir o que o velhinho falou. Não era um velhinho, era um homem. Falou para o Siddhartha Gautama: todas as pessoas ficam doentes. Saúde é uma condição, tal qual felicidade, ainda muito distante da nossa condição espiritual. A definição de saúde da Organização Mundial de Saúde, ela mostra isso. Saúde não é apenas a ausência da doença, é algo muito mais complexo, porque nós estamos falando também da saúde emocional. Bom, o Siddhartha Gautama falou: e eu vou ficar doente também? Você vai ver. Fugiu de novo para a área de segurança. No final, ele enfrenta esse desafio, que é o único desafio que nos difere do ponto de vista da natureza, da existência dos animais, que é a consciência da morte. Ele vê um cortejo fúnebre e ele para o cortejo e fala: o que aconteceu com ele? Ele morreu. Todas as pessoas vão morrer? Todas as pessoas vão morrer. E eu vou morrer também? E você vai morrer também. Os cachorrinhos não têm consciência da morte.
os gatos, os esquilos, as focas, os insetos, nenhum outro ser vivente no planeta tem consciência da morte. A consciência que nós temos a respeito da morte é uma das maiores diferenças da espécie humana em relação às outras espécies de seres vivos. Nós temos consciência da morte. E lidar com a morte dos nossos semelhantes e com a nossa própria finitude é um desafio existencial dos mais difíceis. Você vai morrer. E o problema da morte é que ela nos pega em um estado de consciência reflexivo. Ou seja, depois que você tomar consciência do que aconteceu, que pode ser alguns segundos depois, ou algumas décadas depois, ou pode muitas vezes nem acontecer, dependendo do trauma. Não é importante, não é determinante a forma que isso vai acontecer, mas é como você se ocupou do tempo que te foi concedido. Tenha sido esse tempo de alguns dias, meses, horas ou décadas sem fim. Como você viveu? Sabendo que a gente é espírita, às vezes as pessoas falam assim: meu tio morreu, eu queria tanto saber como é que ele está. A pergunta é muito simples, né, para saber como é que ele está. Como é que ele era? Ele era um cara, nossa, ele teve muitos problemas na vida, coitado, sofreu, ele vivia se lamentando, ele era meio preguiçoso, não gostava de trabalhar, tinha poucos amigos, não conseguia os amigos, tudo se afastava dele, morreu pobre, sozinho. Como é que ele está? Está mal. Está bem mal. Está mal. Está pobre, está sozinho, está reclamando da vida, é preguiçoso, vai continuar preguiçoso. Como é que era o seu tio? Ele era trabalhou muito, sempre trabalhou, gostava de trabalhar, se aposentou, mas continuou trabalhando. Família, gostava da família, tinha muitos amigos, gostava de estar com os amigos, gostava de ser útil para as pessoas, nunca vi meu tio reclamando. Como é que ele está? Está ótimo, está cheio de amigos, deve estar trabalhando, né? A vida não dá saltos, a morte não é uma mudança de estado, é só estado físico. Você se livra dessa roupagem, desta realidade, muda de realidade, uma realidade muito mais rica do que essa na qual nós nos encontramos, e nós nos deparamos com essa existência como nós somos.